Você está preso em um ciclo invisível e não é por acaso. Todos nós somos programados para atingir sempre o mesmo nível. Se eu morresse hoje e pudesse deixar apenas uma mensagem para você, seria essa: a nossa mente opera por padrões. Entender isso muda absolutamente tudo. É isso que faz você se sentir travado, mesmo se esforçando, e é isso que pode finalmente te libertar. O padrão mental é como se fosse um patamar invisível aonde a sua mente se sente segura. Ele cria e descria experiências o tempo todo para validar o dinheiro que sobra na sua conta, o seu peso e o tipo de relacionamento que você atrai para sua vida. Quando a sua mente entende que você merece pouco, ela vai te puxar para baixo. Agora, quando ela entende que você tá subindo, ela vai te impulsionar para ascender. Ou seja, ela sempre vai dar um jeito de validar o padrão que tá registrado em você. E esse padrão, gente, ele funciona como se fosse um sensor, tipo um termostato, sabe? Toda vez que você viver algo fora do seu habitual, ter mais dinheiro, ter mais amor, mais saúde, esse sensor vai perceber esse desvio e vai fazer de tudo para você voltar ao que era antes. É igual o ar-condicionado, a gente programa ali 22 graus. Se o ambiente começa a esquentar demais, ele vai resfriar o ar para manter os 22 graus. Agora, se o ambiente esfriar para menos 22 graus, ele vai esquentar o ar para manter ali o mesmo padrão que foi definido. A sua mente é a mesma coisa, ela define o que você pode ou não fazer. E esses padrões estabelecidos na nossa mente, eles têm várias vantagens. Uma delas é de segurança. É um limite natural que a nossa mente coloca ali para nos proteger. Porque, gente, tudo que é desconhecido para nossa mente, em termos evolutivos, biológicos, é como se fosse uma ameaça. Então, ela meio que cria esses padrões para nos proteger mesmo. Só que quando esse padrão não está ajustado, ele leva a gente a repetir ciclo e ter resultados indesejados. Porque quando a gente está querendo ascender a um novo patamar de vida, esses mesmos padrões vão se tornar ali um obstáculo. Tem até um caso muito famoso que ganhou mídia há um tempo atrás, de um cara chamado Antônio Domingos. Não sei se você conhece ele, mas esse cara lá na década de 90, ele ganhou na loteria nada mais, nada menos do que 30 milhões de reais. E ele perdeu tudo. O que aconteceu foi que, em pouco tempo, ele deu um jeito, na verdade, a mente dele deu um jeito de se livrar do dinheiro. E, gente, esse cara, ele gastava desenfreadamente toda a grana. Ele bancava festa para amigo e ele nem tava na festa, mas ele pagava tudo. Ele comprava carro toda hora, então ele não deixava o carro estragar. Se ele achava que o carro tava dando algum problema, ele ia lá, comprava outro carro. Tem um trecho na reportagem que fala que o pneu da moto furava e ele ia lá e comprava outra moto, tipo, coisa assim bizarra mesmo. E é claro, em pouco tempo esse cara tava pobre de novo. E aí você fala que foi azar? Obviamente que não foi azar. Foi o padrão dele. Aí você pode me dizer que, ah, não, Loura, esse caso é raro, é uma exceção, isso não acontece. Mas, gente, isso acontece com a gente o tempo todo, só que de uma maneira mais sucinta que a gente não consegue perceber. Por exemplo, com certeza você já passou por isso, ou você conhece alguém que passou por isso, tentando fazer uma dieta. Então a pessoa tá ali acima do peso e ela quer emagrecer. Nos primeiros 3 meses ela consegue ali perder peso, tá indo super bem, mas aí depois de um tempo vai acontecer várias coisas. Vai que aparecer viagem, vai aparecer mais festa, enfim. A nossa mente cria situações pra gente voltar ao peso habitual. Então aquela pessoa, depois de ali de uns 6 meses, ela já voltou pro mesmo peso de antes. Não conseguiu manter aquilo. Isso é o sensor agindo. Por quê? Porque você mudou seus hábitos, mas você não mudou o seu padrão. Não importa quanto esforço você faça, você pode contratar os melhores profissionais, você pode estudar todos os livros, trabalhar por 12, 14 horas, mas no final você não consegue mudar os seus resultados se você não mudar os seus padrões mentais. E esse é um ponto que eu vejo muitas pessoas de sucesso defendendo aqui na internet, sobre o esforço brutal para a gente mudar a nossa realidade. Mas não é só sobre esforço. Pensa aí comigo, quantas pessoas que a gente conhece na nossa vida que se empenham, que se esforçam e que o resultado é muito inferior ao grau de esforço. Tem várias pessoas assim. Na academia mesmo, quanta gente tá lá há anos, treina bem, tá lá todo dia com constância, mas o físico não representa o nível do esforço. É porque não é só sobre esforço, é sobre uma mudança interna. Porque você nunca vai conseguir sustentar uma realidade que não combina com o seu padrão mental. Anota isso. E eu não tô dizendo que você não vai precisar se esforçar. Sim, a gente precisa se esforçar para alcançar novos patamares. Mas não é o esforço burro, é o esforço inteligente. De mudar suas crenças, mudar os seus padrões e trabalhar em cima disso para você conseguir agir de uma forma mais condizente com o que você deseja. E um outro ponto muito importante é que nunca é através do conflito que a gente consegue romper esses padrões. Você rompe um padrão quando você consegue consentir com aquela realidade. E isso começa com uma decisão.
qual realidade você quer viver? Quais escolhas te aproximam disso? Quando você começa a agir alinhado com essa nova imagem de si mesmo sem resultado ainda, sua mente vai começar a reprogramar esse padrão. E essa mudança trata da gente utilizar um superpoder que a gente tem, mas que a gente não faz ideia, que é a nossa percepção. Você pode olhar para toda e qualquer situação como um problema ou como uma oportunidade. Isso é a lei da polaridade, ela tá em todas as coisas na nossa vida. Toda situação, se você for ver, tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas é o seu padrão que vai decidir qual forma que você vai interpretar aquilo. Mude o seu padrão que você vai mudar a tua vida. E é isso, pessoal. Esse vídeo é curto e eu recomendo que você assista aí mais do que uma vez, porque simplesmente esse é o ensinamento mais importante que eu compilei nos últimos anos e tem o poder de transformar as nossas vidas. E se você não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, também curte esse vídeo e comenta o que você achou, porque eu quero bater um papo com você aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.